Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui é o lugar onde nós ouviremos histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje, nesse 8º episódio, eu tenho a alegria de contar com a participação da Thaís Jamile e do Renato Novaes. Muito obrigada pela participação de vocês. Pra gente é um prazer, você sabe. Muito, muito, muito obrigada pelo convite mesmo. Obrigado, Sabrine. Assim, a gente se conhece há tão pouco tempo, mas parece que já tem uma história, né? Assim. É verdade. Já é da família, já estamos no podcast. Deus abençoe. Então, muito obrigada mesmo. Privilégio estar aqui. A gente agradece de coração mesmo a participação. E eu conheci esse casal tão querido através do Ministério Pastoral, mas já conhecia a Thaís Jamile através das redes sociais e todo o trabalho dela. Eles são ministros de louvor na IPI Hub, em Sorocaba. E também a Thaís é cantora, profissional, professora de canto. O Renato é guitarrista também na banda da Thaís, publicitário. Não tão profissional, não sou um guitarrista tão profissional, mas tenta acompanhar ela. Não, eles são modestos, são humildes. E hoje eles estão aqui para contar a respeito do ministério, como eles começaram na música e compartilhar com a gente essa história de fé, de perseverança. Então, vamos lá do começo, onde tudo começou. Eu brinquei que a Thaís, eu acho que ela já nasceu cantando. Na hora que o médico tirou, assim, deu tapinha, já, em vez de chorar, cantando. Afinadíssima. Olha, eu comecei a cantar com 7 anos. Assim, aquela coisa, né, que quando você tá na igreja, o pai já coloca você pra cantar com as crianças, aí de repente já colocou uma canção solo. Então, quando eu vi, eu já cresci realmente no ambiente da igreja e cantando desde os 7 anos. Mas que eu fui realmente me envolver com o canto, né, que meu pai começou a investir em mim, foi a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos. E até uma história engraçada, porque o meu pai, ele sempre acreditou, desde o início nessa parte de canto. E naquela época era muito difícil você conseguir um professor de canto, era tudo muito caro. Sim. Então eu lembro claramente do meu pai, assim, eu sempre brinco, né, que meu pai foi literalmente os 2 filhos de Francisco, eu só não comi ovo, mas do restante... não teve a cena do ovo. Mas do restante foi tudo. Eu lembro do meu pai lá na minha cidade de Sorocaba, indo lá na prefeitura, na Câmara, indo em cada gabinete para ver, olha, minha filha canta. Meu pai me inscrevia em vários concursos, então, olha, por favor, minha filha vai participar de um concurso, você pode ajudar? Tem alguém que pode dar uma aula de canto? Então, esse primeiro investimento, tipo, eu fazia aula de canto com vários professores diferentes, porque meu pai conseguia, de forma gratuita, essas aulas. E foi assim que tudo foi começando, participando de concursos e criando experiências desde novinho. Então, a partir dos 12, eu já estava fazendo aulas de canto já. Nesse início. Então, meu pai, eu brinco, né? Foi meu pai trocínador, né? Então, ele cuidava de toda essa caminhada. Inclusive, beijo pai, né? Mandar beijo pro pai, senão a coisa vai ficar feia. Pai, te amo. E meu pai cuidou de toda essa parte pra mim, até que as condições melhoraram um pouquinho. E daí, ele começou a realmente pagar aulas de canto. E foi muito engraçado, porque quando meu pai pagou as aulas de canto, ele literalmente pagou todas as aulas dentro de um pacote. Então, eu lembro que eu ia, tipo, num sábado, e eu fazia aula de canto particular, aula de violão, aula de canto coral, aula de teatro. Então eu fazia assim, eu passava um sábado inteiro na escola de música e fazia de tudo um pouco. Até eu completar os meus 18 anos e ir pro Conservatório de Tatuí. Então eu fiz canto erudito no conservatório e dali que eu comecei a trilhar realmente todos os caminhos mais teóricos do canto, né? Então era tudo mais na prática. E daí eu comecei a introduzir toda essa parte aí de canto realmente, né? Me especializar e falar, pô, isso aqui, eu acho que eu tô no caminho, tô querendo alguma coisa diferente. Mas a caminhada de canto foi mais ou menos assim. Já ministério também surgiu com o meu pai. Meu pai foi o primeiro a acreditar em mim. Então, antes de eu querer ser cantora, o meu pai já estava querendo ver gravação e tudo. Então, eu tinha realmente de 12 para 13 anos, quando nós fomos chamados para cantar na igreja da minha tia lá no Paraná, era uma Assembleia de Deus lá no Paraná. E meu pai, no meio do caminho, são 6 horas de viagem, né, de São Paulo para lá. E eu lembro do meu pai falando, viu, filho, eu consegui um estúdio, então vamos tentar gravar algumas músicas. Eu olhei para ele e falei, pai, quem disse que eu quero gravar, pai? Eu quero ser jornalista. Eu falava, meu pai, eu quero ser jornalista. Você tinha o sonho de ser jornalista. Eu queria trabalhar na parte de redação, tava vendo. Aí depois eu vi uma outra área que era ciências da computação, eu nem sabia direito o que era, já falei que eu queria também, então eu queria outras coisas.
E daí eu falei, pai, eu não quero. Eu gosto de cantar na igreja, mas eu não quero ser cantora. Mas meu pai começou a insistir tanto que virou uma discussão dentro do carro. E eu lembro que eu discuti feio com ele. Falei, pai, eu já falei que eu não quero. E eu cheguei na igreja emburrada, mas brava. A gente simplesmente chegou e entrou. E quando a gente entrou na igreja, antes mesmo de eu cantar, Deus usou uma irmã que veio pra mim e olhou e falou: você discutiu com seu pai hoje, você disse que você não vai gravar, mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida com a música. E Deus começou a usar a vida dela falando que Deus ia me dar composições, que Deus ia Uau. falar comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, assim, tipo, eu ia na igreja, eu era uma Uhum, criança. sim. Então, sabe, quando eu parei, eu falei, meu Deus. E eu cresci num ambiente que a minha família sempre foi muito temente a Deus. Então, falei, meu, ninguém tava no carro. Então, como que essa mulher sabe disso? Então, Como que realmente ela Deus sabia, né? falou. Então, a partir daquele momento foi quando eu parei e falei assim, Deus, tipo, acho que foi a primeira vez que eu conversei com Deus assim, Uhum. realmente, Deus, se é isso que o Senhor quer pra mim, então me ajude a desejar isso também, né? Então, eu quero ter esse desejo, eu quero amar aquilo que o Senhor quer pra mim. Então, foi ali que eu comecei um start de realmente me envolver com canto e ao longo do caminho, Deus foi mostrando através das canções mesmo que Uhum. eu acho que esse chamado foi crescendo, né? Porque até então o desejo era do seu pai, né? Eu acho que o Era seu do pai meu queria pai. que você fosse cantora. Exato, então não tinha nada a ver comigo. Então eu comecei realmente a orar a Deus e falei assim, Deus, então planta esse desejo em mim. Se o Senhor tem isso preparado pra mim, então eu quero também. Então me ajuda a querer amar isso também, desejar E isso. fora que tem a questão também que nem você falou, né? Do preparo, né? Às vezes tem o chamado de Deus, né? Uhum. E não tem uma movimentação da nossa parte também em se preparar, né? Exato. Assim como na parte pastoral tem um chamado pastoral, e o pastor ele vai fazer o seminário, né? Sim. Às vezes a gente percebe que na parte musical, as pessoas não, eu tenho chamado, mas eu só tenho chamado, mas a pessoa não se prepara, As não pessoas, estuda. elas pulam um caminho, essa que é a verdade, exatamente. né? Então, tipo, a pessoa já vai pra gravação. Já Tipo, pula toda a etapa, né? pula todas as etapas. Exatamente. O meu pai, essa parte eu fico muito feliz. Então, meu pai, ele começou a investir mais em aulas e eu comecei a me dedicar. Eu falei, então, eu quero entender. Não é só a parte de cantar, não é só a parte do dom, mas tem a parte da técnica também. Eu tenho que cuidar. Eu sempre falo, pregas vocais, só tem uma, né? Você não vai lá no mercado lá, você não vai na loja de instrumento e você compra as pregas vocais. Você precisa cuidar. Então, foi a hora que realmente eu comecei a investir nessa parte da técnica também pra continuar oferecendo melhor. Sim, essa questão do seu pai, né? Dele querer tanto, assim, a música pra sua vida. Mas ele está envolvido também na música? Tem mais alguém na sua família que canta? Ou foi algo que começou com você? Não, o meu pai e a minha mãe, eles cantavam na igreja, né? E eu lembro, assim, vagamente de cenas que a gente veio de São Paulo, né, pra morar em Sorocaba. Então eu lembro na cidade, na igreja que a gente ia em São Paulo, era a Igreja Jesus é o Pastor, lembro até hoje. E eu lembro do meu pai cantando, da minha mãe cantando, mas nada que tipo assim, foi envolvido ou trabalhou com música. Era sempre de forma mais congregacional mesmo, né? Mais na congregação. Mas veio aí de uma base já que já tinha envolvimento com música. Já cresci nesse meio já. Ah. E você, Renata, como foi? Minha história Como com nasceu música. um guitarrista? Então, né? Na verdade, assim, acho que a questão da música na minha vida foi um pouco tarde, assim, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, apesar da Assembleia ser uma igreja assim, que fomenta muito essa questão musical, né? Principalmente porque na Assembleia é tudo muito improviso, né? Na Assembleia de Deus era assim, a pessoa chegava pra cantar, não era nada combinado, então você tinha que tentar tirar de ouvido, né? Mas por mais que eu tenha crescido na Assembleia, não foi lá que eu comecei a tocar de fato, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 7, 8 anos, meu avô me deu um violão e esse violão ficou encostado em casa durante um bom tempo, assim, sabe? Mas aí quando eu fui para uma outra denominação, lá faltava músicos, né? Não tinha nenhum músico, não tinha ninguém. A gente fazia o louvor literalmente no playback ali, colocava o CDzinho, né? E deixava... Esse era o tempo de louvor da igreja. Aí, na necessidade de músicos, o pastor dessa minha antiga igreja começou a pagar uma aula de violão pra mim. Eu fiz 6 meses de aula, depois de 6 meses eu toquei a minha primeira música, que eu lembro que era até difícil fazer o que eles falam que é fazer a parte da pestana, né? E aí, a hora que tinha que fazer o Fá, não conseguia tal, e fiquei atrás de uma pilastra com vergonha, enfim. Mas foi, acho que daí por volta já de uns 13 para 14 anos que eu comecei a tocar, assim, de fato, através
do incentivo desse meu antigo pastor. E aí eu comecei a estudar um pouco mais. Na época, não sei se todos lembram, mas era um mundo que não tinha internet, né? Na verdade, assim, Existia um existia mundo antes da antes da internet. Que era tudo muito difícil, assim, né? Ou era revistinha, enfim. Aí quando veio a internet, era internet de escada, que era impossível assistir vídeo, né? Não dava pra assistir nenhum tipo de vídeo. Ou seja, a informação era muito difícil, né? Então, ou era com dica de amigos, ou era através de revistinha, ou era alguma coisa que você, assim, lia na internet, mas não dava pra ver vídeo. Era impossível ver vídeo mesmo, assim. Eu lembro que vocês tinham que entrar pra quem é mais jovem, você tinha que entrar na internet ou depois da meia-noite, ou depois das 2 horas da tarde no sábado, senão a conta vinha altíssima. Tinha toda uma estratégia. Tinha toda uma estratégia. E, por exemplo, assim, às vezes eu entrava escondido do meu pai lá, fora do horário, só que a conta da internet já vinha lá, então, tipo, ele descobria. Então, não tinha como esconder. Mas, enfim, foi... Acho que a questão, voltando aqui pra música, a questão da música foi dos 14 anos, aí comecei a estudar, comecei a fazer aula particular, né? Através de alguns músicos de Sorocaba, que também foram grandes incentivadores aí nessa parte da minha vida. E por aí foi desenvolvendo na igreja local, que foi uma escola, né? E por aí foi tocando em grupos, até que a gente começou a tocar num grupo de... Eu acho que todo guitarrista, a grande maioria dos guitarristas no começo gostam de rock, né? Eu imagino que sim. A grande maioria. Só que daí depois, alguns continuam no rock, né? E daí depois eu acabei gostando mais, tipo, de um groove. Aí quando veio... Acho que na época era o Thales Roberto, né? Que tinha uma... o Thales. Na época. E a linha musical do Thales, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi que dava pra ir além, né? Do que a gente tocava, assim, na igreja. A questão de groove, de funk e tal, né? Funk soul. E aí que eu vi que dava pra fazer coisas além na guitarra, assim. E pra mim foi um divisor de águas. Até que eu entrei num coral. Na verdade, um coral de música black, né, amor? Que chamava Coral Aaron, lá de Sorocaba. Não existe mais esse coral, mas também foi uma verdadeira escola, assim, pra gente. Ah, que bacana. Mas e aí, quando que vocês foram unidos através da música também? Como que aconteceu o encontro? Como Deus uniu Thaís e Renato? Tem várias versões dessa história, mas eu vou contar a verdadeira, tá? Tá, você vai contar a sua que você se apaixonou por mim? O Renato mencionou sobre esse coral. Quando ele foi chamado pra tocar, eu fui chamada pra cantar. E na época eu queria muito aprender divisão vocal. E daí foi a hora que o líder desse coral entrou em contato e falou: olha, eu vi que você... na época eu era soprano. Falou: eu vi que você canta agudo, nós estamos precisando. Falei: então vamos fazer uma troca? Eu já tenho um ministério, né? Eu já cantava, já continuava com meu CDzinho cantando. Eu falei assim: eu não posso ficar oficial, mas eu preciso aprender divisão vocal. Então a gente faz uma parceria, eu aprendo daqui e a gente, né, tem o outro lado. Então todo mundo se ajudou e foi a hora que eu entrei pra esse coral e ali a gente se conheceu. É verdade. Eu entrei um pouquinho antes da Thaís nesse coral, né? Mas é aquele negócio, né? Tipo, ela olhou pra mim, ela se apaixonou na hora. Então, a primeira vista. Nossa, foi assim, sensacional. Aí tentava não tinha como disfarçar, não olhar mas pra ele. Guitarrista. É que chegava até me constranger, entendeu? Você ficava com vergonha. É um negócio chato, né? É chato, assim, porque você tá tocando. Aí, mas enfim, tive que dar uma oportunidade, né, amor, pra você. Claro. Ó, agora eu vou contar a versão verdadeira. A gente morava perto um do outro e o líder foi levar a gente pra casa. E nesse momento eu lembro que a conexão foi a Marcela Thaís, uma canção que tinha lançado, que era Não Tenho Dom. E daí eu mencionei pro líder, eu falei: você já ouviu Marcela Thaís? Ela lançou uma música e tal. E daí eu falei: nossa, eu tava ouvindo, é tão bonita. Aí ele virou, tava no banco da frente, eu lembro até hoje, você virou: eu conheço a Marcela Thaís. Mentira, eu nem conhecia. Só falei que conhecia pra... Admitiu, hein? Só pra dar uma deixa pro assunto. Tem que ter um link. Aí, através dessa canção, aí ele entrou em contato e mostrou a música do Não Tenho Dom e falou assim: o que você acha da gente gravar um cover dessa música? Naquele momento eu já fiquei, né? Eu fiquei meio assim, não sei, mas achei interessante a proposta. E daí a gente gravou, inclusive tem esse primeiro vídeo até hoje, da gente no YouTube, toda bochechuda, tipo... Eu era magro. O Renato magro, com cabelinho, né? Cabelinho, tinha cabelo. E a gente tem esse vídeo até hoje cantando Não Tenho Dom.
E daí, a partir dali, né, que a gente foi conversando um pouquinho mais, mas surgiu a princípio uma amizade. Sim, né? exato. Surgiu Isso uma amizade. foi muito legal, porque assim, essa base de amizade no início foi muito forte, assim. Então a gente percebe que isso realmente virou um verdadeiro norte no nosso relacionamento, assim. Sim. Então e tudo começou com esse vídeo mesmo, né? É verdade. Começou com esse vídeo. Foi do Não Tenho Dom. Aí eu me lembro que a gente ainda tinha bastante divergência da questão das igrejas, né? Nós Sim. éramos de igreja muito opostas e o que unia Pensamentos realmente diferentes. pensamentos diferentes, linhas diferentes. E a gente se unia através do coral, quando a gente tinha as agendas. Então, eu cheguei a orar com outros rapazes, né? Então, enquanto a gente era amigo e tudo mais. E foi um dos momentos... Aí eu comecei a chamar ele para fazer voz e violão comigo, né, amor? Isso, daí tinha alguns projetos na igreja dela e também algumas agendas. Que daí ela começou a me chamar e tal. Eu falei, tá me chamando, então. Eu chamei na mais boa das intenções. Eu precisava de um violão. A gente sabe. Aí ela começou a chamar e tal. Daí acho que teve um dia que eu falei assim: chamar ela pra gente conversar e tal, né? Daí eu lembro que foi no rodízio de comida japonesa. Nossa, que romântico, gente. O melhor encontro. Caro, então, o investimento foi uma prova de Eu amor. falei assim, meu Deus, ele tá me chamando pra comer comida japonesa de graça? Óbvio que eu vou. Irresistível. Irresistível. Daí a gente foi um dia assim que foi só risada, assim, então a gente acho que foi horas, né? Não, foi muito bom. E o que eu falo assim, que Deus sabe o que faz, né? A gente ministra também sobre relacionamento cristão, a gente conta as nossas histórias, né? O Renato foi meu único namorado, mas antes do Renato eu conheci outros 2 rapazes, né? E fiz propósitos de oração, mas o último rapaz que eu orei, eu sofri um relacionamento de abuso psicológico, então foi uma pessoa assim que destruiu muito a questão da minha autoestima, então foram 4 meses assim que parecia que eu tinha passado um ano com a pessoa. A gente não estava namorando, a gente estava em oração, mas foi uma pessoa assim que realmente acabou muito com a minha autoestima. E naquela época não era que nem hoje. Hoje você tem aviso sobre isso. Então, as mulheres que passam sobre essas coisas, elas têm alerta. Naquela época não tinha. Então, até eu entender que eu estava sofrendo abuso psicológico, demorou muito. E era difícil até me comunicar com os meus parentes, tudo, porque ninguém entendia, porque ele era uma pessoa comigo e ele era outra pessoa. Ele era o crente na frente das outras pessoas, então ninguém acreditava em mim. Então foi algo que assim, que quando eu aceitei sair com o Renato aquele dia, eu tava destruída, tipo, eu não me achava mais bonita, eu não gostava de sorrir, não queria me arrumar, e a minha mãe já gostava dele. A minha mãe já tava assim, toda hora falava, viu, por que você tá orando com esses rapazes? Olha o rapaz que vem aqui te buscar pro coral, tal. O Renato Essa mãe sempre tem me dava visão, carona. né, Renato? A mãe é mãe de visão. Vê lá no futuro, né? E eu falava, mãe, nada a ver, mãe, o Renato é só amizade e tal. E daí, quando o Renato me chamou pra sair, eu tava assim, eu coloquei uma calça jeans, um tênis e uma blusa. Minha mãe olhou pra mim e falou, não, nada disso. Minha mãe fez eu voltar pro quarto, minha mãe me maquiou, fez eu trocar de roupa, colocou um salto, falou, você vai bonita. Eu falei, mãe, tipo, não sei, sabe? Eu tava meio assim. E quando eu sentei com o Renato, fazia muito tempo que eu não ria. E é uma das coisas que eu falo que é o que eu mais amo nele, que ele me faz rir. Porque eu vivi debaixo de uma pessoa que, tipo, me tirava a alegria. Então, o Renato, tipo assim, qualquer coisinha me fazia dar risada, né, amor? E foi uma das coisas que eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero uma pessoa assim pra mim. E foi, tipo assim, foi o dia que eu mais ri com ele sentado na mesa. Glória a Deus pelo senso de humor, Tá vendo? Então, né, viu? Tá vendo? Ó, se você tá assistindo aí na sua casa, ó, você entendeu o recado já. Seja bobo no primeiro encontro. E eu lembro até, acho que foi no Dia Internacional da Mulher que você me chamou pra sair. Verdade, nossa. Olha Isso só eu não lembro. quanto simbolismo. Ele fez uma rosa de papel no dia. Eu lembro que ele pegou os guardanapos, fez uma rosinha mais bonitinha que eu tenho guardada até hoje. No dia do nosso casamento, ele fez um buquê de rosas de papel pra poder me entregar. Pra lembrar esse primeiro encontro. E é bacana falar sobre isso, né? Tá vendo, meninas? Ó, prestem atenção nos sinais, né? Acho que é se valorizar, saberem que Exato. Deus tem alguém que vai nos amar, que vai nos respeitar, nos fazer rir, né? Exato. E são pontos assim que acho que a gente mesmo no ambiente cristão, a gente cria muita expectativa de que um anjo vai bater na porta e vai falar quem que é a pessoa. A gente acaba espiritualizando demais as coisas. E eu tive sim erros, né? Como é que fala? Né, em encontrar essas pessoas, em
em orar com essas pessoas, porque eu criei um tipo de pessoa, eu criei a ideia da pessoa que eu quero, mas é diferente o que eu quero e o que eu preciso. Uma pessoa que vai me complementar ministerialmente, em Deus, me fazer crescer. Então, tipo assim, foi uma pessoa, tipo, completamente o oposto, né? A Thaís, ela idealizou uma pessoa bonita, você vê que ela... Não, nada a ver. Olha, eu criei um estereótipo, um cara bonito, alto. Coisa linda, e Deus me deu o oposto disso. Não, mas eu falo do oposto realmente porque como eu vim de uma igreja de meio pentecostal, então a gente visa, tipo assim, o homem da profecia, entendeu? De terno, gravata, e era né? exatamente essas escolhas que eu fiz, assim, nada contra, eu falo que Deus sabe o que faz, nada contra, mas assim, você vai atrás de quem? Filho de pastor, entendeu? Então, eu tinha uma mentalidade infantil, ainda tava começando, eu tinha 18 para 19 anos. Até tem uma história engraçada que quando a gente tava... Ai, gente, essa história. Acho que a gente já tava namorando ou a gente tava... A gente tava orando. Fui na igreja dela, na antiga igreja dela visitar, né, tal. Aí até já conheci algumas pessoas lá. Aí cheguei na igreja, tal, acabou o culto. Não, detalhe, fala que, tipo assim, eu e o Renato usava brinco, jaqueta de couro, roupa tava totalmente de brinco, oposto de uma Assembleia de Deus. Tal. E eu ligando pra ele, pelo amor de Deus. Ela fala, tira o brinco e tal. Pelo amor de Deus. Já que não vai vir de terno, tira o brinco, pelo menos. Só que eu não vi a mensagem, né? Aí beleza, cheguei na igreja e tal, aí acabou o culto. Aí fiquei conversando com o pessoal do louvor lá, né, no final do culto. E aí, nesse mesmo dia, tinha um carinha lá que tava na igreja, que ele tocava violino, né? Ele, na verdade, ele também conhecia um pessoal, mas ele foi nesse dia colaborar lá com a igreja. Todo de engomadinho, de terno e tal, enfim. Aí a Thaís tava... Pode falar essa parte, porque a minha parte foi muito engraçada, porque daí chegou uma irmã pra mim e falou assim, sua mãe falou que você tá orando com um rapaz e tal. Eu falei assim, ele falou, cadê ele? Aí eu falei, ele tá ali. Aí eu apontei pro púlpito. Aí ela, nossa, como ele se veste bem, que tudo bonito. Eu falei, uma irmã da Assembleia de Deus, falando que o Renato, jaqueta de couro, de bota, né? Você usava as botas ainda, de couro, calça rasgada, com furo de... Não. Aí eu fiz assim, eu olhei pra ela e fui direcionando assim, quando eu vi ela tava olhando pro outro menino. Pro outro menino. Aí eu, não, irmã, não é ele não, é o outro. É o outro. Ela fez assim, ó. Meu Deus do céu, não acredito. Mas depois todo mundo se apaixonou, coisa linda, né? Você lembra daquela cena do Chaves lá, acho que quando o Kiko ele tá no berço, que daí tá contando a história dele, que daí, como que você era quando era criança, ele com as perninhas tortas, assim, né? Foi mais ou menos isso. Mas foi a história mais engraçada. Depois o pessoal começou a amar ele, né? Você tava lá inserido, mas no início, por conta, é claro, né? De ser muito oposto, mas foi muito engraçado. Aí, acho que depois disso a gente começou a namorar, né? De fato, depois desse... a gente ficou nesse tempo de oração. 3 meses, né? A gente 3 meses. E daí a gente começou a namorar, assim. Porém, esse período de oração foi muito importante pra gente, né? Porque a gente se conheceu um pouco mais, né? Antes de dar um passo maior no relacionamento. Então, pra gente, assim, fez total sentido, né? E aí, no namoro, também foi outra fase que, assim, foi só crescimento, né? Teve grandes desafios também, né? Não foi um mar de rosas, né? Como a Thais falou, a gente cresceu em igrejas diferentes, né? Teve criações diferentes. Mas eu acho que o mais importante é o quanto Deus ele foi guiando cada decisão da nossa vida, assim, no relacionamento. Apesar das diferenças, a gente tinha um mesmo objetivo, né? Sim. Então, isso foi muito importante. E o que eu mais gostei, né? Era uma coisa que eu sempre orava pra Deus, assim, baseado nas experiências, né, de relacionamento que eu tive anteriormente. Eu falava, vai Deus, eu quero uma pessoa que me leve pra mais próxima de ti. E, como eu falei, eu sempre fui uma menina muito submissa. Então, era muito ruim quando chegava na igreja e, tipo, chegava algumas mães e falavam assim, eu preciso te apresentar pra fulano, mas te vendo como uma solução pra uma pessoa que tinha um problema. E eu sempre orava a Deus e falava assim, Deus, eu não quero ser a solução pra alguém, eu quero que a pessoa venha somar comigo, eu quero que a gente tenha coisas pra crescer junto. E o Renato veio com essa base, primeiro pelo ministério, que eu saí do CDzinho, aposentei o CD, e o Renato começou a construir a banda, né? Começou a tomar conta dessa parte, começou a me incentivar com o meu próprio trabalho de canto, falou, viu, você faz canto há muitos anos, você tá fazendo conservatório, tipo,
vamos começar a divulgar suas aulas, vamos começar. Então, ele começou a me dar um norte para aquilo que eu amava fazer. Ele já era designer, então ele falou, olha, eu crio aqui, a gente tira umas fotos, a gente faz. Então, ele começou realmente a me direcionar para algo. Então, ele veio como uma soma. E isso foi muito bonito, porque daí o Renato que me apresentou a parte de missões. Que foi daí o momento mais lindo, né, amor? Que a gente viveu assim. Eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, muito da igreja. Então, eu era muito fechada no meu mundinho. Eu nunca tinha saído, eu nunca tinha feito nada fora. Então, não conhecia outro universo. E eu queria viver coisas, experiências em Deus. Mas como é que você vive coisas além se você não sai da sua caixinha? Esse ano que vocês começaram a namorar, quando foi? 2014. Daí Missões foi em 2016, né? 2016. Que foi 2016. Eu lembro até hoje que, na verdade, acho que começou esse sonho, né, de realmente começar a se envolver em missões. Foi num culto que a gente foi, também dessa minha antiga igreja, né? Uhum. Que era um culto de missões, que daí foi um missionário que ele era de um evento chamado Fly, que era lá do Nordeste, né? Tinha uma base em Juazeiro do Norte. E ele começou a orar, né? Começou a orar pelas pessoas e daí ele chegou para orar por você, né? Eu já tava, sou toda emotiva, né? Tipo, no meio da pregação, quando ele foi falando de missões, meu coração já começou a queimar. Eu falei, Deus, eu não entendi ainda o que é o evangelho, eu não entendi o que é servir. Por favor, eu comecei a orar, assim, tipo, em silêncio, mas chorando muito. Eu falei, por favor, me leva, nem que seja uma semana, mas eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer de verdade. E era algo assim que queimava dentro de mim. E daí ele começou a orar pelas pessoas, aí chegou a minha vez. Eu fui lá para receber a oração. Ele olhou para mim e falou assim, você pediu, né? E tipo assim, ele começou a falar que Deus realmente ia me levar para viver algumas experiências. E ele foi muito claro, falou assim, olha, Deus vai te levar e você não vai precisar pagar nem passagem, nem hospedagem, nem alimentação. E aquilo cresceu mais dentro de mim. Eu falei, agora. Mas foi a primeira vez que você teve esse sentimento de saber que Deus estava te chamando para missões? Foi o primeiro. Tipo assim, que eu realmente me desgastei de tanto chorar porque parecia algo novo para mim. Eu cresci na igreja, mas foi a primeira vez que eu desejava algo, tipo, completamente fora da minha realidade. Tipo, eu não via a hora... Parecia aquele passarinho que tá dentro da gaiola. Você não vê a hora de abrir a portinha? Era eu, assim, naquele momento. E fora que entra também até a questão como isso mudou um pouco da nossa ótica. Nossa. Em como a gente desenvolve até propriamente o trabalho musical. Porque você entende, sim, é um trabalho musical. A gente entende que é um chamado, sim. Mas o quanto a música também... ela tem um poder missionário, né? Exato. E eu falo assim, quanto isso pode impactar as nossas relações, a música pode impactar nossas relações, e até propriamente a parte rentável da parte musical, a gente reverte para missões, né? Uhum. Tem um menino que a gente apadrinhou, que é o Ian, que ele tem intolerância a vários alimentos, assim, e diversas vezes, assim, a gente... diversos meses, né? Desde os 3 anos, né? Eu tô contando aqui, a gente começou com 3 anos. Ele com 3 anos. A gente apadrinhou ele por 7 anos. Por 7 anos. E, às vezes, as agendas que a gente fazia nas igrejas, a oferta era direcionada pro Ian. E quando uma igreja dava uma abertura, a gente falava do Ian e a igreja em peso doava, assim, pra ele. Porque ele, assim, é uma família era bem carente, graças a Deus, assim, eles melhoraram de vida, né? Que bênção. Mas era uma família extremamente carente. Eles moram numa comunidade lá em Sorocaba, né? E assim, o alimento dele era caríssimo. Era caríssimo. E era assim, um macarrão custava R$20. Porque ele era alérgico a qualquer tipo de alimento industrializado, corante, tudo. Então, não tinha o que fazer. E daí a gente abraçou essa causa e todo mês ele tinha a cestinha básica dele. Então a gente começou a entender que não é só música, né? A nossa música precisa ter um propósito. Então, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, precisa ter algo além, não é música por música. Exatamente. Então, a missão fez isso com a gente, né? Então, quando eu desejei, né, isso do coração, eu preciso ir, eu quero muito ir. Dentro de um ano, né, o Renato falou, viu, vamos divulgar suas aulas de canto. E daí, quando eu divulguei as aulas, entrou em contato um amigo que estava fazendo missões em Juazeiro do Norte, na base do Giovanni Si. E ele falou, Thaís, nós estamos precisando de um professor de canto aqui na comunidade. Aí eu falei, queria saber se você topa vir pra cá. Aí eu falei, mas aonde? Ele falou assim, Juazeiro do Norte. Foi que o rapaz falou, peraí, Juazeiro do Norte, Ceará?
Aí ele, e pode ficar tranquilo que você não vai precisar pagar nem passagem, nem O máximo que hospedagem, você nem tinha alimentação. ido tinha sido Paraná. Votorantim. No começo do Paraná. No começo do Paraná. E ele falou, você pode ficar tranquila, passagem, hospedagem, alimentação é por nossa conta. Eu falei, agora. Meu Deus. Agora. A Tranquei. porta, Deus abriu. E ele falou assim, não, mas você não quer pensar? Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, que já faz 1 ano que Deus usou alguém pra falar comigo que Deus iria me levar. E tipo, vocês chegaram, é exatamente isso. Eu falei, conta comigo. E foi quando eu nunca tinha viajado de avião, não sabia nem quem eu ia encontrar, mas eu nunca... Eu tava vou com viajar muita de vontade. avião. Eu vou viajar de avião. Que o Senhor vai me levar pelas nações. Foi exatamente isso. Então, tipo, eu não via a hora de chegar, não sabia nem o que ia ser, o que eu ia enfrentar, mas eu não via a hora de ir. Tipo, eu tava totalmente sedenta, assim, sabe? Que maravilha. E como foi a realidade lá, né? Porque a Thaís, ela ficou... Gente... Era pra você ficar 2 meses? Era um mês só. 1 mês no início. Tal. Até a gente teve uma conversa, amor, tudo bem e tal. Eu falei, não, amor, fica em paz. Tipo, assim, tranquilo 1 mês e tal. Eu acho que Deus que tá colocando essa viagem, né? Aí 1 mês. Aí ela falou, dela, vou ficar mais 1 mês. Eu terminei o trabalho aqui, eu preciso Aí eu ficar já mais tava 1 mês. assim, 2 meses, amor, agora... Nossa, mas era 1 mês. Mas... Será que Deus ia medir tudo isso, A gente ia né? completar 2 anos de namoro, né? Eu falei, Deus, eu entendo, eu sei que é o chamado, mas, pô, 2 meses. Aí ela pegou e falou, aí coincidiu, eu ia pegar férias, né? Também do meu trabalho. Aí eu falei, eu vou pra lá. Porque o que acontece também, nessa fase do nosso relacionamento, né? Eu tava também me envolvendo com missões, mas missões locais. Foi que eu conheci a Missão Sena, né? E tinha uma base, na verdade, uma base missionária que era parceira da Missão Sena em Sorocaba. Que chamava Missão Arca Underground. Eles trabalhavam com missão urbana. Aí eu tava ajudando eles nas ações e tal. E a Thaís também tava vivendo essa missão, digamos assim, transcultural, né? Isso, missão transcultural e missão urbana. Missão urbana. E aí, cada um com uma visão da missão diferente. Porque eu pensava assim... Nossa, mas ela precisa fazer missão na cidade. Aqui tem coisa pra fazer. Ela foi pra lá, ela foi pro Nordeste, mas tem coisa pra fazer em Sorocaba. E gerava esse conflito. E ao mesmo tempo, ela também vivendo aquela realidade no Nordeste, especificamente nessa cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que também era uma realidade completamente difícil. Eu dava aula pra eu, crianças que sofriam incesto, exato. entendeu? Que era um ambiente muito, muito pesado. E eu não podia abandonar as crianças. Eu falei, eu não posso deixar essas crianças, tem coisa pra fazer. E eu não entendendo também esse lado, né? Então, daí foi que a gente foi lá. Ela falou, vem pra cá, daí eu fui pra lá. Mas, deixa só um detalhe que eu acho que isso foi um ponto muito chave pra eu olhar pro Renato e falar assim, eu vou casar com esse homem. Foi ali. Porque realmente deu um atrito tão grande que eu falei assim, Renato, só para. É o seguinte. Eu falei assim, não vamos brigar por causa de missão. Porque eu vou escolher a missão. Tipo, não vamos brigar por causa disso. A gente vai ter que entrar num acordo. Porque eu não vou abandonar a missão. Porque Deus tá falando comigo que é missão. Tipo, o meu propósito tem a ver com isso. E daí, tipo, eu lembro que a gente dormiu, assim, chateado um com o outro. No dia seguinte, ele falou, viu, pede pra preparar uma cama aí que eu tô indo pra ir. Eu falei, ele tá vindo pra cá. Uau! Ele atravessou, tipo, ele pegou o dinheiro das férias e veio pra cá. Aí eu falei, não, eu só acredito vendo. Quando ele chegou no aeroporto, que eu abracei ele, né, amor? Até hoje. Eu falei, eu abracei. Falei, eu vou me casar com esse homem. É ele. É ele mesmo. É ele. Porque, por exemplo, como a gente tava também tendo também essas diferenças no relacionamento, né? De missão, né? Na verdade, missão, assim, cada um querendo provar para o outro qual missão era certa. Qual a missão era de Deus, sabe assim? E só que cada um não entendia o que o outro estava vivendo. Fui pra lá, percebi o quão difícil, o quanto aquele lugar precisava de pessoas e precisava da manifestação, né? Dos filhos de Deus. E eu ir lá e ver que a Thaís estava fazendo esse trabalho, pra mim, assim, eu falei, nossa, era como Deus tivesse assim, ó, se você achando que existe algo, sabe, assim, aqui é correto, é como você falou, né? Que missão começa onde... Missão começa onde nós estamos e termina onde Deus quer. Onde Deus quer, e exatamente. Amém. E às vezes, assim, o lugar, ele é subjetivo, sabe? Assim, Deus, ele vai te mandar pra um lugar, às vezes você pode até realmente começar ali foi uma semente que eu precisava daquilo, tanto que hoje mesmo, daí depois a gente voltou pra Sorocaba, né? Depois de um tempo, a gente voltou junto, né? A gente voltou junto, fiquei lá, eu fiquei 1 mês, quase, mais ou menos.
A gente voltou junto pra Sorocaba. Aí nisso que a gente voltou, a gente começou a fazer o curso da cena, né? Acho que aí a Thaís também viu o quão era importante também a missão local. Então foi muito bom porque cada um entendeu a realidade do que o outro estava vivendo, né? E isso nos uniu ainda mais com relação ao ministério. Como eu falei, o nosso ministério começou a ter propósito, não era só música por música, e as nossas composições começaram a fluir de uma forma diferente, né? Exato. As nossas composições e a nossa base ministerial tem muito a ver com o amor ao próximo. Então, sempre que a gente for ministrar, a gente for falar, a gente sempre vai abranger sobre aquilo que Jesus mais ama, né? A gente fala assim, então a gente sempre vai amar aquilo que Jesus mais ama. São pessoas, então como eu não posso não me importar? Então a gente precisa fazer algo. Então as nossas letras têm tudo a ver com essas, com essas experiências, né? Que a gente viveu, enfim. Vocês compõem junto, então? A gente fez uma composição que a gente ainda tá tentando finalizar, né? Na verdade, assim, a Thaís, ela chega com a ideia, né? Na verdade, da canção, enfim. Ela apresenta pra mim, daí eu dou meus pitacos e tal. Eu venho com a parte musical, harmonia e tal. Uma coisa de melodia. Mas, assim, agora acho que literalmente a gente tá trabalhando numa canção que os dois realmente rabiscaram desde o início e tal, né? Que legal! Fizemos uma... E foi sem querer, né? Foi sem querer, foi bem sem querer. E falou, vamos fazer? Vamos. E começamos a construção. E começamos a construção da canção. Mas, assim, aí acho que daí a gente casou casamos em 2019. E o casamento... Passou depois da missão 3 anos, 3 anos depois que a gente voltou. A gente namorou 3 anos e noivamos 2. E a transição da igreja? Daí nas missões estava cada um em uma igreja, né? Sim. E daí como que foi essa transição? Que vocês perceberam, olha, eu acho que não é aqui, Deus tá querendo levar a gente para outro lugar. Pra mim, foi um choque mesmo de realidade, porque o que eu vivi lá foi muito oposto realmente do que eu estava vendo na minha igreja local. Eu acredito que, assim, existe um local específico para cada pessoa, cada um vai se interessar por um certo tipo de ensino, mas pra mim, realmente, eu voltei e me senti um peixe fora d'água. Eu falei assim, não é nesse formato, não é assim, e muitas das coisas que eu estava vivendo realmente não batia com a doutrina da igreja. Então, era uma igreja um pouco mais tradicional, e tava dando esse choque. E eu fui bem clara com o pastor, ainda passei um tempo lá, tentei, mas não consegui mais me encaixar. Então eu lembro de sentar com o pastor e falar assim, pastor, vamos lá. Eu não vou conseguir, eu basicamente tô sendo um joio ali para vocês, porque eu não tô conseguindo somar. Eu era líder de jovens, não estava mais no louvor, porque nada se encaixava. Eu falei assim, não vou conseguir mais somar com vocês, não tá batendo a mesma visão. Então eu só gostaria de avisar que realmente eu gostaria de procurar outro lugar. O pastor foi super tranquilo, Deus abençoe e tal. Eu falei, mas conte com a gente. Eles até chegaram a montar outro ministério. E da mesma igreja, só que num outro local, a gente foi. Eu falei assim, vamos, a gente vai com a banda. Então, foi mais tranquilo essa saída. Né? Continuou a amizade, foram no nosso casamento. Mas realmente, eu tive que colocar um fim. É muito difícil, porque a gente quer que Deus fale alguma coisa, né? Mas eu tive que tomar essa atitude. É que na verdade, assim, também, a gente... quando você tem uma experiência missionária, né? Às vezes você volta também pra tua igreja local, muito revoltado, né? Nossa, só que isso é um perigo também, né? Porque a gente acaba esquecendo também que a igreja também precisa existir, precisa existir, e ela também tem por si só essa base missionária, apesar de a gente achar, não, a igreja tem... Porque a gente volta muito questionando a igreja, não, a igreja tem que ir pra rua, a igreja... E realmente, a gente sabe que tem igrejas que elas não fazem um mínimo, né? Assim, tipo... Mas a gente também entende que a igreja cuida das pessoas ali, né? Sim. Então, quando você volta de uma experiência missionária, tem que tomar muito cuidado com essa radicalidade para você também não virar um ativista, falar que você não precisa da igreja, que não sei, a igreja não sabe fazer o papel e tal. E eu acho que assim, no momento que a gente voltou, a gente ficou um pouco revoltado, sim, né? Mas a gente ainda, eu dei ainda esse tempo pra ver se... Vamos ver se acalma. Vamos ver se acalma. Só que um dos pontos que a gente ter saído dessa antiga igreja não foi essa parte missionária por si só, mas foi também a questão do que a gente estava buscando, né? Exato. Tanto em palavra, quanto a gente estava estudando muito a teologia reformada, né? Exato. Estava chocando a linha de pensamento, exato. E a gente começou a visitar várias igrejas, né? Nessa época a gente estava namorando ainda. Começamos a visitar várias igrejas.
E a gente, assim, quando a gente foi na igreja que a gente tá hoje, que hoje é o Hub Sorocaba, né? Na época era Hub Morumbi, né? Sim, eu lembro. E assim, eu lembro que Foi amor à primeira vista, porque daí a palavra era bíblica, mas era contextualizada. Falou diretamente com a gente. Diretamente. Aí a gente até foi uma vez ali, eu lembro, a gente chegou a dar mais uma andadinha, mas a gente não esqueceu aquela palavra. Exatamente. Então, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Aqui que a gente vai ficar, criar raiz, né, assim. E foi tudo muito natural, assim. Até a gente, na verdade, porque como a gente sempre trabalhou com a parte musical, a gente também tinha um pouco de receio de chegar na igreja assim, vou ser sugado, não sei o quê. E tá. em algumas igrejas que a gente ia em Sorocaba, tipo, algumas pessoas já conheciam e já olhavam e falavam, você canta, você toca. Eu falei, poxa, não é isso. Eu quero o pessoal já fica armado, eu acho, né? boa, entendeu? A gente só gostaria de estar em algum lugar. A gente não quer que a pessoa já olhe o que a gente sabe fazer. Essas coisas a gente vai querer É a necessidade de vocês, né? Precisam estar em algum lugar, né? Então... Exatamente. E eu lembro que a gente chegou lá no Hub, daí começamos a visitar, ir nos cultos de domingo esporadicamente. E depois de um tempo, né, daí o pastor da nossa igreja, o pastor Caio, ele pegou e falou assim, vamos marcar de tomar um café, né? E aí eu até peguei, a gente tava junto, né, amor? Aí a gente até, nossa. Não, eu só peguei e falei assim, eu falei, Renato, se ele falar você canta, você toca, eu tô fora. Já foi assim, não quero. Ou fala, nossa, conversar com a gente, será que ele quer dar algum ergue? Mas a gente mal se conhece. Acabei de chegar, Faz uns 3 meses, eu acho, né, que a gente tava indo. Uns 3 meses. Porque a gente, quando você vem dessa cultura de igreja, assim, quando o pastor vai chamar você nossa, sempre coisa ruim. Alguma coisa ruim. Vai exortar, enfim. Aí a gente foi tomar um café, assim, literalmente, numa padaria de um supermercado. E daí era só uma conversa. Como você tá? Como vocês se conheceram? Uma conversa super informal, assim. E a gente viu, nossa, poxa, que massa, hein? Um pastor que se importa. Que se importa. Isso então, também pegou a gente. Então, além da palavra, era um pastor que criou essa proximidade mesmo, né? De estar próximo. Quis conhecer vocês, quis conhecer né? a gente. Então, eu acho que hoje a gente encontrou, digamos assim, nossa igreja fala, é a nossa casa. Claro, não existe igreja perfeita, né? Como toda igreja tem os seus problemas, mas é onde a gente se sente em paz, assim, né? Onde a gente que fala... E uma igreja que nos ajuda a crescer também. Nos ajuda a crescer, que entende o nosso ministério e não só isso, Exato. mas o pastor nos ajuda muito. As minhas próprias canções, quando eu crio, eu pergunto, falo, Caio, dá uma olhada aqui. Será que tem uma heresia? Se vai. Porque às vezes eu entendi de um jeito errado, então verifica se tá tudo certo, os textos, a forma que eu tô falando. Então a gente tem esse suporte do nosso pastor. Nossa, isso é muito bom. Então, nossa, são 6 anos. 6 anos, São 6 anos. E as pessoas falam, vai que isso aí é no começo, né? Não, até hoje tem essa proximidade, até hoje tem esse cuidado. Né? Então é um local que a gente ama mesmo. Hoje a Thais ela é líder de louvor lá da igreja, né? Sim. E acho que tem um ano e meio, mais ou menos, né? Um ano e meio. Enfim, foi essa a nossa história. Daí, em 2019, a gente casou. Isso, né? Agora chegou o casamento. Depois de muita luta, achar que não ia conseguir pagar as coisas. Me enrolou 5 anos. Cadeira. A gente casou porque, assim, minha família é muito humilde, né? Assim, enfim, foi bem difícil, né? A minha história, você até sabe. E quando a gente casou e viu como Deus conduziu cada etapa do nosso casamento, assim, foi incrível. Sabe a hora que chega assim na festa e fala, nossa, eu não tô falando isso como testemunho de superação, nem nada, sabe? Né? Mas assim, é como você fala assim, caramba, mesmo a gente não merecendo, como Deus ele trabalhou em cada detalhe, e você olha os detalhes e fala assim, eu não teria dinheiro para pagar por isso, entendeu? E eu já vejo o lado realmente que, tipo, Deus ele sonha mais com esse momento do que a gente mesmo. Então, eu vi em todos os detalhes a mão de Deus e eu falo sempre isso para as meninas. Eu falei, gente, não deixa de sonhar, sabe? Porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Quando chegar no dia, não vai ser às vezes do jeito que a gente quer, mas vai ser de um jeito mais bonito ainda, porque é o nosso Pai que tá cuidando da gente. Então, assim, todos os detalhes, assim, eu vi a mão de Deus em cada, e não só nos detalhes do casamento, mas em toda a construção do nosso noivado, porque ali também foi um desligamento ali de cortar cordão umbilical, né? Como eu falei, da minha família, da família do Renato. Então, tudo isso foi uma fase, assim, de 2 anos que a gente noivou, né? Pra gente conseguir pagar o casamento.
e a gente viu em cada detalhe a mão de Deus. Então, eu Sim. sempre falo para as meninas, Deus sonhou com esse momento antes da gente sonhar. Então, é algo que Deus realmente vai cuidar de cada detalhe. Depois a gente mostra a foto do casamento também. Ah, O pessoal vai mostrar. ficar curioso, eles querem ver. Nossa, pra vocês terem uma ideia, ó como que foi luta, né? Assim, meu avô ele ia entrar com a aliança e o avô da Thaís não, meu avô ia entrar com os votos, né? Com os votos. E seu avô com a aliança. E o meu avô e minha avó com a aliança. Isso. Aí tem até o vídeo. Eu fui na casa do meu avô e eu peguei e falei assim, ó, meu avô ele morava no fundo da casa da minha tia. Eu falei, vô, você vai entrar com a aliança, tá? Não sei o quê. Você vai entrar com os votos. Aí ele, assim, ficou meio emocionado. Falou assim, mas isso faltava 2 ou 3 meses pro casamento. Faltava um mês. Faltava um mês? Um mês. Aí, daí ele ficou meio emocionado e falou, mas será que eu vou estar vivo até lá? Não sei. Vô, falta um mês. Tem isso no vídeo. Aí passou uma semana e pouco ele faleceu. Ele faleceu. Meu Deus. E a gente tem esse vídeo guardado, tem esse vídeo guardado dos votos. E daí foram um dos momentos que acho que a gente mais se uniu. E assim, a gente que falou Deus assim, trabalhou. nossa, tipo... Aí Por você que Deus fez isso, mas Por que a não gente vai se esperou, sabe fortalecendo? assim? E Você fala não assim, só isso, mas do meu lado também. É. Então, o meu sonho, o Renato já sabia desde sempre, era que os meus avós entrassem com as alianças. E foi a mesma coisa. Eu fiz o convite pro meu avô ficou super emocionado. No dia seguinte, meu avô ia ter que fazer uma cirurgia e o pós-cirúrgico dele, infelizmente, não foi muito bem e ele veio a falecer também. Então, a gente perdeu dos dois lados da família. E até no dia que a gente foi... prazo curtíssimo de tempo. No dia que a gente foi dar o convite pro avô da Thaís, eu lembro que até ela falou, já era por volta de umas 11 horas da noite, dela a gente tava, não sei se a gente tava voltando de alguma agenda, enfim. Eu falei, preciso passar no meu avô pra gente dar esse convite pra ele no casamento. Eu falei, amor, já tá tarde. E ele ia pro Paraná no outro dia pra fazer essa cirurgia. Eu falei, amor, tá tarde, seus avós já vão estar dormindo. Vamos esperar ele voltar do Paraná e a gente dá o convite pra ele. Daí ele insistiu, falou, não, precisa ser agora e tal. E a gente foi naquela. E depois da cirurgia ele não voltou. Ele não voltou. Entendeu? Então o convite não teria acontecido. Não teria acontecido. Entendeu? Não teria acontecido. Então foi um casamento muito emocionante, que a gente fez as homenagens pra esses avós no dia. Então, tipo assim, foi estranho, mas ao mesmo tempo o cuidado de Deus em cada detalhe. E não só isso, mas eu compus uma canção chamada Adeus, que foi a minha única oração nesse ano inteiro do casamento. Então eu tenho uma canção onde Deus falava pra mim, tipo, meu Deus, por quê? Tipo, aí sempre vinha no meu coração, não é um adeus, mas é chegar a Deus. Então a canção, o trechinho dela, assim, só pra vocês saberem, canta assim, me despeço, tu recebes, não é um adeus, é chegar a Deus. A entrega, o encontro, ninguém mais separa a noiva do noivo. E daí a gente lançou esse ano. Que linda! E a gente homenageou também todo mundo que a gente perdeu no... perdemos na pandemia, antes da pandemia. No final do vídeo. Então, assim, a gente fez essa homenagem pra todos. Foi um momento muito difícil, né? Mas a gente entende também que infelizmente tinha que ser dessa maneira, né? Assim, tipo, e Deus estava em cada detalhe. Deus estava em cada detalhe. Em cada detalhe. E aí passou um tempo, eu tinha fazendo um link, né, com isso. Nessa época eu tinha um Celtinha, né? Um Celtinha tava com a pintura toda zoada e tal. E eu falei, nossa, eu queria trocar de carro, mas a gente vai casar. Nossa, como faz isso, né? Daí eu falei, não, vou esperar um pouco mais. Aí, como Deus prepara pessoas também pra ser ponte na nossa vida, né? E a gente entende também que a gente precisa ser ponte na vida de outras pessoas. E aí, do nada, era um cara lá da igreja, lá de São Roque, né? Daniel, o nome dele. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou dar a pintura do seu Celta. Senti no coração. Do nada, assim, tipo... Só que eu já tava juntando um valorzinho que eu queria, tipo, trocar de carro, né? Aí eu falei, não vou trocar de carro, não. Vou deixar esse valor pra gente viajar. Aí, beleza. Daí ele deu a pintura do carro inteira, né? E aí me falou, vou ficar com esse carro. Aí eu peguei... Aí aconteceu... A gente perdeu essas pessoas, né? A gente perdeu também uma amiga missionária muito nova, ela tinha 20 e poucos anos. Ela tava em missão no Chile, ela teve um infarto. E aí... todos esses lutos, assim, foi intervalo, eu lembro até hoje, que é de 2 meses cada um. Então faleceu meu avô, 2 meses depois veio essa nossa amiga, 2 meses depois, faltou um mês antes do casamento.
Então a gente não teve tempo Não teve tempo, Não teve exato, tempo nem pra chorar descansar, direito. certo. Não tinha tempo pra descansar. E aí, o que a gente fez? Depois de a gente perdeu essas pessoas, a gente falou, ó, vamos pegar essa grana e vamos fazer uma baita de uma viagem? A gente precisa limpar a mente, a gente chorou muito. E aí, começou assim, aparecer promoção e tal. E assim, quando a gente foi pra Londres e Paris. Sem, tipo... Se você me perguntar como que a gente fez... Se você perguntar como a gente fez... A gente falava alguma coisa? The Books on the Table, Books entendeu? on the Table. E aí, tipo assim, se eu falar pra você quanto que a gente pagou, assim, com hospedagem, com... Assim, foi muito barato. Era coisa de viagem, tipo... nacional. Valor de viagem nacional, então, assim. Deus foi muito bom em cada detalhe, assim, do descanso. Do descanso, assim. Deus cuidando de cada detalhezinho, assim. Presente do Pai Celestial. Isso que eu falo. A gente pode sonhar, entendeu? A gente tem um pai. A gente tem um pai. A gente não é órfão, entendeu? Então, Deus cuida de verdade. E a gente ficou 15 dias. 15 dias lá. Que delícia, gente. E foi, assim, uma baita de uma experiência também. Porque daí você sai de um casamento que você fala, não sei como aconteceu. De repente você tá numa viagem que você fala, também não sei como aconteceu. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E, na verdade, assim, a gente sabe, né? Sim. Que Deus moveu pessoas ali pra nos abençoar. Glória a Deus. E a gente entende também que, da mesma maneira que a gente foi abençoado, a gente também precisa abençoar. Exato. Outras pessoas. E assim por diante, né? Foi. Eu queria que vocês compartilhassem também, né, dentro da música, as oportunidades que Deus deu pra vocês. Teve marcha, teve a abertura do show da Gabriela Rocha. E Deus vai levando. Foi. E a gente até comentou sobre o casamento, mas no noivado eu também tava assim, Senhor, tipo, eu dava aulas de canto e eu não conseguia. Como é que eu vou conseguir pagar um casamento? Eu ganho tão pouquinho. Tipo, eu tinha sido demitida da escola de música que eu tava trabalhando por conta de necessidade lá da escola. E eu comecei do zero noiva. Eu falei, e agora? Eu tinha 2 alunos, dava R$300 por mês. Eu falei, o que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer? E daí, em meio a esse tempo, como eu já tinha feito parte do Instituto Unici de Missões, que é do Giovanni Nici, eu recebi o convite para participar da audição do musical do Rua Azusa. Né? Uau! E sensacional. foi muito legal, eu participei das audições, aí eu passei e eu falei, mentira, como assim? O que eu tô fazendo? Como assim? Então, ali foi uma oportunidade, assim, que Deus preparou em meio ao noivado, que me abençoou muito, melhorou muito a minha particularidade com Deus, e entender sobre a história do avivamento da Rua Azusa, e conhecer também pessoas, assim, que eu era muito admiradora, então, a Soraya Moraes, a gente contracenava. Eu fui stand-in da Soraya, né? Então, quando a Soraya faltava, era eu que fazia. Eu que substituía. Stand-in é um substituto, né? Então, ela fazia um personagem, me chamaram pra substituir. Eu falei, gente, que honra. Uau, gente, falei, que meu demais. Deus. Ademar de Campos. Eu falei, meu Deus, eu estou conhecendo o pastor Ademar, não acredito. Jéssica Augusto. Poço de humildade, o Ademar. Eu falo que ele é um amor em pessoa. Tipo, patrimônio da música cristã brasileira. E um paizão, era um paizão mesmo, assim, que sempre que eu digava, meu Deus, eu não tô aguentando mais. O pastor Ademar sempre tava lá, viu, vamos orar, vai dar tudo certo. Então, era uma pessoa assim que eu falei, gente, não é só a música, é a vida da pessoa que tá no altar, sabe? É diferente. Então, eu conheci essas pessoas e eu passei 1 ano em cartaz com o Rua Azusa. Que legal, E esse Thaís. 1 ano transformou muito minha vida. Transformou muito e foi o ano do noivado inteiro, né? Eu só parei literalmente 1 mês antes que eu falei, gente, eu vou voltar de verba, mas eu preciso de 1 mês pra me estabilizar, não dá pra eu voltar agora a contracenar. E foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, que foi um marco na minha vida. O Rua Azusa eu não esqueço. Foi maravilhoso. Pra quem assistiu, sabe que foi maravilhoso, né? Acho que o Rua Azusa, assim, pro Giovanni Nici foi um grande divisor de águas, né? Porque, assim, foi o primeiro musical. Foi o primeiro musical. Era sempre teatro. Sim. E também o mais legal, assim, a primeira vez que eu assisti foi na estreia pra ver a Thaís, né? E me pegou, assim, de um jeito, porque eu falava assim, nossa, porque conta a história do avivamento da Rua Azusa e o porquê aconteceu o avivamento e o porquê, na verdade, é um pouco de como surgiu a Assembleia de Deus, quadrangular, todas as igrejas, né, a partir dali, mas não só isso, mas falar da questão do racismo também. Questão do racismo, então, da época, né? Nossa, foi uma história mesmo, assim, foi lindo, era lindo de ver, eu lembro, assim, com muito carinho, hoje eu tenho contato com eles e tudo mais, dou aula para algumas pessoas que são do musical,
né? Então tenho esse contato ainda, assim, com muito, muito, muito carinho. Com todos, assim. Esse acho que foi o primeiro marco, né? E depois, aí veio a parte que foi mais engraçada. Engraçada, né? Foi triste mas a questão da pandemia em si, porque quando a gente casou, a gente passou 3 meses, né? E a pandemia veio. Entrou a pandemia. A gente tinha feito muitos planos do ministério, agora que a gente tava junto, dá pra gente estruturar tanta coisa, a gente colocou tanta coisa no papel. E daí, quando a gente falou, agora vai, pandemia. Aí, como que você fala aquele negócio que... Cada ano de casado na pandemia equivale a 7, né? Sim, foram A gente ficava intensos. 24 horas juntos, daí... Agora que foi ver se era amor de verdade, né? Se era amor de verdade. Nossa, já passando, né, por esse teste, já no Foi, né? comecinho. Exato. E em meio à pandemia também a gente viu grandemente o cuidado de Deus em várias oportunidades que aconteceram. E a primeira delas foi um presente, né, amor? Que foi o vídeo do Amazing Grace, né? Tinha um... não sei se você conhece o Vale da Bênção, que é lá em Araçariguama. Sim. Tem um pastor lá que é o pastor Jonathan, que é o Jonathan Filho, que é filho... Ele é filho do Jonathan que fundou o Vale. Aí ele pegou e mandou uma mensagem pra mim, ele falou... Renato, você viu isso daqui que vai sair? Essa The Christian Normal Life? Peraí, vamos eu sempre lá. o nome. Tem uma instituição que quer fazer um vídeo com todos os países afetados pela Covid-19. É o The Normal Christian Life. The Normal Christian Life. Exato. Aí ele mandou assim, um link pra mim e falou, parece que tem um projeto aí musical dessa... E a gente sabia que era alguma coisa relacionada ao Covid e tal, né? Aí, enfim, daí eu falei, legal, pastor Jonathan, a gente vai ver aqui certinho. Aí o que aconteceu? A gente esqueceu, né? Aí, quando faltava, acho que era o último dia, aí ele pegou e mandou mensagem, aí, deu certo vocês gravarem? Aí eu falei, nossa, esquecemos. Aí eu mandei mensagem pra Thaís, falei, amor, vem aqui na Câmara, aqui na Prefeitura de Sorocaba, tem a bandeira aqui do Brasil, tal, de fundo, né? Tem uma parte bonita que dá pra gente gravar. Daí ela foi lá, tal, a gente gravou, detalhe que você tinha uma base pra você gravar, e a Thaís, ela não levou essa base, então ela só cantou. Avulso. Aí eu falei, amor, mas você fez... Não, fez... e agora? E agora? Como eles vão? Aí eu lembro que daí nesse dia, assim, à noite foi ela foi dar aula lá numa escola de música, ela dava aula lá em Sorocaba. Aí eu fiquei mexendo lá e tal, um vídeo super simples. Aí eu peguei e mandei. Aí passou uma semana, acho que uma semana e pouquinho. Aí, daí a gente... Acho que alguém mandou o link. O vídeo viralizou na madrugada. Na madrugada, aí mandou o link. Eu simplesmente acordei com meu celular travando de tanta mensagem. Thaís, é você, Thaís, é você, Thaís, é você. Eu falei, o que tá acontecendo? E daí entrou em contato, né? O Jornal do Cruzeiro do Sul. G1, né? G1. E, tipo assim, a gente fez... Nossa, que bacana. Foi muito. Passou no jornal, o pessoal me marcando. Thaís, apareceu aqui. E quando eu assisti o vídeo, aí entra o outro lado, né? Eu sempre digo assim, que tem os presentes de Deus, mas... É tudo muito específico. Deus por isso que eu falo de detalhes, porque Deus ele é muito detalhista. E eu lembro que quando veio essa questão da Covid, foi a hora que eu fiz a oração, eu falei assim, Deus, então é isso? Tipo, o musical foi a coisa mais extraordinária que eu vou viver e agora acabou tudo? Porque nem trabalho eu tenho mais, eu fiz planos, acabou. Tipo, é isso mesmo que esse era o máximo que eu ia viver. Então eu tava muito, muito, muito chateada, eu tinha ido dormir chorando. E daí quando apareceu o vídeo, a parte que eu canto do vídeo diz, Deus prometeu não me abandonar e nele esperarei. Uau. Quando eu vi esse vídeo, eu chorei horrores. E foi um momento que, mais uma vez, Deus ministrou na minha vida, falando assim, olha, eu fiz uma promessa que nunca te deixaria só, então confia em mim. Esse momento vai precisar acontecer, mas eu tô aqui. Entendeu? Então, esse vídeo fortaleceu o nosso ministério e falou assim, então vamos esperar o tempo certo, mas Deus tá com a gente. E a questão do vídeo também, é muito louco isso que a Thaís falou, né? Que também a gente acha assim que Deus vai fazer algo que vai mudar a minha vida. Que, na verdade, assim, sim, Deus pode fazer, mas se ele não fizer também, ele continua sendo Deus, entendeu? Exatamente. Tipo assim, então jogando real, o vídeo ele não mudou a nossa vida. Não foi. Mas, como a Thaís falou, foi uma mensagem de Deus pra gente, eu tô aqui e eu prometi não abandonar vocês, entendeu? Então, isso acho que foi era o que eu precisava. Era o que a gente precisava. Era o que a gente precisava. Então, isso foi a mensagem de conforto de Deus nos nossos corações que mais edificou a gente, né? Que só vai melhorar, né? Só vai melhorar. Só vai melhorar. Exatamente. E foi a partir daí que a gente continuou compondo, né? Então, eu compus mais 2 canções a partir dali, que foram as duas últimas canções em clipe, né?
que foi o Me Ensina a Amar, que foi em meio à pandemia mesmo, em meio a tudo aquilo, você não conseguir se achegar tanto a Deus por conta das coisas que tá vivendo. E eu falava, Senhor, me ensina a amar, porque amar é querer estar. Eu preciso querer estar. Então eu compus essa primeira canção. E a segunda, que foi a mais recente, que foi Detalhes, né? Então as canções, as composições continuaram em meio à pandemia. Eu falei, quando der certo, a gente vai lançar. E a gente deixou essas canções aí guardadinhas. Enquanto isso, as oportunidades foram aparecendo logo que a pandemia foi dando uma acalmada, né? E teve 3, assim, que foram um marco pra gente, que foi a abertura do show da Gabriela Rocha. Falei, meu Deus, como assim? E uma coisa foi puxando a outra, porque na verdade tem a festa de Votorantim, que é a festa mais famosa que tem. Festa de Votocity, festa junina. E daí a gente se inscreveu para participar do palco regional. Eu falei, gente, nós somos do gospel, será que a gente vai conseguir? Tipo, e nós somos escolhidos para cantar no palco regional. Então, eu brinco assim, foi o nosso primeiro show, né? Sim, o nosso primeiro show, então a gente fez um show no palco regional. Foi maravilhoso. E é uma festa muito grande, né? É uma festa grande. E o mais difícil desse dia aí, porque eles falaram assim, ó, o horário que vocês vão começar a tocar era, eu não lembro se era 8 horas ou 7h30, mas eu sei que eles falaram assim, 8 horas. Vou colocar como 8 horas. Sim, era 8 horas. Era 8 horas. Aí a gente chamou todos os amigos e tal, assim, a gente... Avisamos todo mundo. Avisamos todo mundo, ó, gente, 8 horas e tal. Aí, um pouco antes, começou, assim, no dia do show, tivemos imprevisto, a gente se confundiu e tal, é 7h30. Daí falei, nossa... A gente vai tocar, não vai ter ninguém. Não tem ninguém. Não vai tocar pras árvores. Exato, né? O pessoal a gente viu 8 horas, tal. Enfim, mas daí chegou uma galera lá mesmo, 7... Eu falei, eu não acredito, a gente viu, tava todo mundo da igreja, tava lá, os parentes, tava todo mundo. Eu falei, meu Deus, tipo, as pessoas acreditam nesse ministério, tem gente aqui. Foi lindo de ver, eu fiquei com vontade de chorar. Gente, igual aquelas crianças de filme que fica esperando o pai chegar pra apresentação, né? Eles falam, nossa, não chegou ainda, e quando chega a criança fica toda cheia. Foi incrível, porque em vários momentos a gente desacredita, será que as pessoas... gostam do que a gente faz? Será que a gente consegue apresentar algo de qualidade ao ponto da pessoa querer sair da casa dela e querer apreciar o show, né? A gente orou muito para escolher as canções e quando a gente viu, foi lindo. E a partir desse momento, um rapaz que viu a gente na festa junina, ele era um dos organizadores da questão do show da Gabriela Rocha, e daí já se encontrou com o Renato e falou, a gente viu vocês se apresentando e a gente quer você abrir do show da Gabriela. Eu falei, como assim? Como assim? Que Gabriela, né? Gabriela, amiga Gabi ali. A Gabi. E daí foi mais um marco, né? E a partir dali também, outra pessoa também já viu e nos chamou para a Marcha para Jesus de Sorocaba. Então foi um guia uma coisa no outro. Vai puxando a outra, né? Foram os 3 maiores eventos que a gente fez, assim, que fizeram as pessoas terem um olhar diferente também pro nosso ministério. E nesse último ano também, a gente gosta sempre de tentar ver quais as possibilidades que a gente vai fazer de canção, de trabalho, enfim. E Deus estava também soprando no nosso coração, né, de fazer um show num teatro, assim, né? A gente falou, nossa, será que a gente consegue e tal? E aí a gente conheceu lá em Sorocaba, tem um movimento chamado PFR, né? Ponta pra Fé e Rema. Ponta pra Fé e Rema. E eles trabalham com pequenas causas, uma causa por vez. Eles ajudaram uma menina, né? Na verdade, a Rafinha, ela tava com câncer e ela tinha o sonho de ir pra Disney. E então, eles realizam esses sonhos. Daí realizou o sonho dela de ir pra Disney. Na verdade, assim, eles conseguiram ir no show do Alok, lá em Sorocaba, conseguiram. E alguém que tava organizando o show passou o contato, enfim. Aí o Alok doou o valor pra ela ir pra Disney. O valor restante pra ela ir pra Disney. Então, aí, essa é a ação. Eles fazem... uma ação por vez. Aí, na ação que eles estavam agora, era pra reformar a casa de uma família. Na verdade, eles chamam cada causa... Remada. Chamam de remada. E eles começaram com uma remada chamada Remada Elaine. Que era... A Elaine, ela também tinha câncer, né? E tinha o sonho de ter uma casa, digamos assim, digna, né? A casa que eles moravam era completamente... Era muito ruim. Assim, não tinha dignidade nenhuma. E eles começaram essa remada, esse sonho de transformar a casa deles. Só que, porém, a Elaine acabou falecendo no meio da remada. E aí passou um tempo... E as pessoas acabaram parando de doar. Porque se a moça faleceu, então não tem mais motivo. Então ficou inacabado. É como se a família não... E aí a sogra da Elaine, que é
a mãe do marido dela também faleceu, também de câncer. Meu Deus. Pouco Então tempo foi uma depois, família que estava vivendo um luto muito grande. Aí Muito foi nesse grande. momento que a gente resolveu se juntar com essa causa. Já tinha o desejo de fazer de fazer um show no teatro. No teatro. Assim, lembra que a nossa vida tem propósito, não é música por música. Então vamos se juntar a uma ação e a gente vai arrecadar os fundos desse evento para tentar finalizar a casa ou pelo menos dar mais um suporte. E foi aí que surgiu o nosso show. E foi em agosto, foi em agosto desse ano, né, que a gente fez o show. E assim, também o nome do show, né, também, Pontes, Amigos e Canções. Pontes, que era Amigos realmente e Canções, tudo que exatamente. tinha. E trazendo todas essas canções que tinham a ver com as pessoas fazendo essa missão. Exatamente. Fazendo essa base. Exatamente. Pontes porque a gente entende que a gente precisa ser ponte na vida dessas pessoas, né? Amigos porque foi um projeto que foi feito por amigos. Então ninguém, todo mundo doou o trabalho, foi voluntário, todos os músicos. Enfim, foi lindo. E canções, porque era um show. Tinha que ter canções. Tinha que ter canções. Mas assim, daí a gente arrecadou um valor, claro que não foi suficiente para terminar, mas foi um bom valor, né, que a gente destinou ele todo pra causa. E também a gente conseguiu gravar esse projeto, né? Isso que é o mais legal. Então já vai ter próximos então, lançamentos vai ter também dessas canções. 7 canções, a gente gravou 7 canções. Aguardem, hein? Aguardem. Algumas autorais, outras são covers. Mas falar só de um grupo que a gente gosta bastante, que é o Vocal Livre, né? Vocês conhecem? Sim. Então teve algumas músicas do Vocal Livre que a gente fez lá. Então foi Ficou muito um projeto especial. muito bonito, foi muito especial em todos os aspectos pra gente, né? Sim, lindo. E pela causa também. Então a gente conseguiu unir tudo aquilo que a gente ama e tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão pra fazer. Exato, exatamente. Então a gente se sentiu muito realizado. Foi o último projeto que a gente fez aí nesse ano de 2023. Bênção, quanta coisa. Muita coisa. Nossa, que lindo, muito lindo mesmo. E não sei se vocês repararam, mas a Thaís fala muito sobre detalhes, né? E Acho que a minha vida inteira é baseada, assim, sobre essa parte de detalhes. E ouvindo você falar e lendo a letra da música faz sentido. Fala detalhes, já vem a música na minha mente. E recentemente está fresquinho um lançamento da Thaís Jamile, Detalhes. Você quer falar um pouquinho sobre essa nova canção? Eu falo assim que eu tenho muito ciúme das minhas canções, eu amo muito, tenho uma história com cada uma delas, eu sempre falo pra Deus São filhas. São filhas, porque cada canção realmente veio de uma fase da minha vida, né? E Detalhes realmente foi um ponto muito marcante. Primeiro, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, que esse ano foi um ano de forma familiar, que o meu sogro passou por alguns problemas de saúde, então a gente teve que reconstruir uma base para poder dar suporte para ele. Então, eu tenho ansiedade, então isso me desestabilizou um pouco. E a questão da ansiedade, ela pega o quê? Você tem esse excesso de futuro e você já começa a imaginar coisas que não aconteceram e você fica, meu Deus, meu Deus. E naquele momento eu realmente tinha que parar e começar a observar, lembrar dos detalhes de Deus, lembrar de tudo que Deus fez até aqui. Então, vai dar certo, tá tudo bem. Então era algo que eu sempre vinha martelando. E essa canção, ela veio de um sonho. E foi o sonho mais lindo que eu tive, assim, acho que em toda a minha vida. Deus fala muito comigo em sonhos, mas essa canção eu tenho registrada. Resumidamente, como que foi esse sonho, né? Eu sonhei que eu e vários outros cantores éramos convidados a visitar um palácio. Então o rei abriu as portas pra gente entrar nesse palácio. Só que a gente não podia entrar do jeito que a gente tava. Então eles deram roupas pra gente, vestes assim, tipo a gente tava vestido de gala. E daí tinha um mordomo que ia nos mostrando esse castelo. E era muito estranho, porque ele mostrava uma base, daí a gente ia subindo escada e não tinha fim. Então cada andar tinha uma história e subia. Em meio a esses andares, algumas pessoas se perdiam pelo caminho, por N motivos. E elas ficavam naquele andar, o mordomo olhava e falava, eu não vou chamar ninguém, continua com quem tá. Então começava a subir e quando chegamos no último andar, ele falou assim, aí era como se fossem os bastidores de um teatro mesmo. E falou assim, olha, vocês fiquem aqui que agora eu vou preparar vocês para vocês verem o rei. E daí a gente tava nos bastidores e todo mundo assim ansioso, eu falei assim, gente, poxa, ele abriu a porta da casa dele, ele deu roupa pra gente. Vamos tentar fazer alguma apresentação, a gente é cantor, vamos tentar fazer alguma forma de agradecimento, né, pra ele. E daí virou uma competição que virava briga das pessoas
tentando ver quem fazia o melhor solo, o que cada uma fazia de melhor para chamar a atenção do rei. Eu falei, gente, peraí, eu fiz uma letra. Veja essa letra aqui, vem que pode me ajudar. Mas ninguém mais prestava atenção no que eu tava falando. E eu, gente, eu ficava aqui, eu tinha construído a estrofe inteira, só faltava um refrão e ninguém parava de melismar, de fazer um monte de coisa. Até que uma pessoa me chamou de fundo, era um senhorzinho. Ele me chamou assim de canto e falou, viu, vem cá. Aí ele pegou o violão e falou assim, veja se fica bonito isso aqui. Aí ele começou a tocar. Observar detalhes ao meu redor, ver que a promessa que ele fez é real, de que em todos os momentos estás, saber que nunca mais me deixará só. Eu olhei e falei, é isso, eu acordei. Aí quando eu acordei, eu fiz assim, meu Deus, o celular, porque não sei vocês, mas eu esqueço rápido das coisas. Eu comecei a cantar a música tudo fora de ordem, tipo as partes que eu lembrava, e eu não consegui dormir. Eu acordei de madrugada, peguei o teclado, escrevi todas as letras, coloquei em ordem. Naquela mesma madrugada eu terminei de escrever a canção. Que lindo! Essa foi a história de detalhes. E ela ele tem sido real. O refrão ele que cantou tava o refrão faltando. que tava faltando e eu já tinha a estrofe toda pronta. Então, em nenhum momento eu parei, assim, uma palavrinha ou outra que você, tipo, ai, como é que era? Mas a música e a melodia toda, tipo, foi tudo no sonho. E eu só escrevi. Lindo. E foi a música que é realidade até hoje, né, amor, na nossa vida. Realmente de observar nos detalhes e ver que a promessa que o Senhor fez, ela é real. E a gente acaba... Esses detalhes passam desapercebidos, né? Na verdade, a gente espera coisas grandes, né? Tipo... E esses pequenos detalhes, isso a gente... Com a correria do nosso dia a dia, passa assim que a gente nem vê. A gente vive num mundo em que as pessoas não observam mais, né? A gente não consegue esperar 30 segundos pra esquentar um café no micro-ondas, gente. A gente vive no mundo aqui, assim, né? É muito. Ninguém observa mais nada. Então, Jesus nos leva a um outro ponto, né? A observar. Em um mundo que não está mais observando, Deus nos convida a realmente parar tudo e rever. Que nos detalhes ele tá. Eu acho que é um convite à desconexão, né? Exato. Na verdade, a gente tem que, em alguns momentos da nossa vida, se desconectar pra gente se conectar, né? Com Deus e com esses detalhes, né? Exatamente. É que a gente tá o tempo todo distraída, né? A agenda lotada, o celular, são muitas distrações, a gente não quer parar, né? E às vezes a gente não tá ali, né? Exatamente, a gente não tá no momento, às vezes, né? Exato. E foi assim que foi construída a canção Detalhes, a gente lançou recente, né, amor? O clipe era uma canção que, na verdade, ficou guardada por 2 anos, né? Então, esse sonho foi assim, ó. E eu ficava, eu preciso lançar. E daí a gente parou e falou, vamos investir, vamos gravar clipe. E como eu falei, tipo assim, tudo foi construído realmente à base desse sonho. Então, o local que a gente escolheu era muito parecido com o local que eu vi no sonho. Agora você contando o sonho faz sentido mesmo. Você foi falando, eu já fui imaginando a cena aqui do clipe. Era um local aconchegante, tudo. Então a gente gravou num local chamado Castelo Cultural. Então é um mini castelo e tal, com essa ideia de poltrona, de sentar, de intimidade, né? O rapaz tocando e tal. Então tudo tinha esse aconchego realmente da... E voltando um pouco nessa questão das canções, né, até de detalhes, como assim a gente é privilegiado assim de ter amigos, né, que sempre nos abençoam também, né, tipo assim, o Jairo, ele fez toda a produção da música, assim, tipo assim, cobrou um valor muito barato, né, questão do vídeo, o Davi, ele doou, né, que é um videomaker lá de Sorocaba. Ele doou não só do Detalhes, mas do Adeus também, ele doou o clipe. Então a gente, assim, nossa, porque tudo quando a gente fala de música, tudo é muito caro, né? Assim, sim. As pessoas chegam pra gente e falam, você precisa gravar isso, você precisa... As pessoas não sabem o investimento que é por trás. Exatamente. Tem investimento grande. Fora que você depois vai ter que divulgar e ter mais investimento de divulgação. Ainda mais hoje que tá muito em alta isso, né? Os clipes super bem produzidos. Então, pra você apresentar um material de qualidade, a gente imagina que não é... Exatamente. Então esses amigos, né, tem sido... A gente não construiu nada sozinho. O reino de Deus é um reino de amigos, né? Então a gente fica muito feliz, assim, de poder contar com tantos amigos que nos ajudam, assim, ao longo da caminhada. Que acreditaram, Fizeram parte disso. É importante isso mesmo, né? E não só pessoas que foram pontes na vida de vocês e continuam sendo, mas
o entender que a gente também precisa, Sim, né? com Exato. certeza. Ser exato. ponte na vida de alguém. Todo mundo Exato. tem algo que pode ajudar a outra pessoa, né? A gente faz o que a gente pode. Sim, com É certeza. aquilo, a gente se importar com aquilo que Jesus mais ama, né? Pessoas. Como que a gente pode não se importar e não querer estar perto, não querer ajudar, não querer fazer? Então, a nossa vida tem que envolver esse propósito, né? Tem que Sim. envolver essa ação de estar com pessoas. Exatamente. Amém. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês. A gente fala muito, você percebeu, né? Tem que barrar, gente. Tem que fazer a parte 2. Ah, Não, a gente fazer a parte volta. 2, não. Vamos fazer. Faz a parte 2. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, né? Nós ficamos, eu e o Danilo ficamos muito felizes de vocês terem aceitado participar aqui com a gente, contar um pouco da história de vocês, né? Do que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. E a minha oração é que Deus continue fazendo grandes coisas através da vida de Amém. vocês. Nos detalhes, que Ele continue operando nos detalhes e que principalmente vocês tenham esse olhar para entender, para perceber aquilo que Ele está fazendo na vida de vocês. E eu creio que só vai melhorar. Amém, Em nome de amém, Jesus. amém, só vai melhorar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente não tem palavras. É tão gostoso quando a gente recebe convites assim pra gente relembrar, né? Sim. Tudo que Deus tem feito, né? E continuar tendo forças e ter forças pra continuar. Então, muito obrigada por fazer a gente relembrar todas essas Sim. histórias. Obrigado, Sabrina. Assim, muito bom estar com vocês. A gente se sentiu, assim, sério, muito à vontade mesmo, né? E também dar uma mensagem de incentivo para você. Sei que é a vida pastoral, né? Não é fácil, mas tenho certeza aí que só vai melhorar também, que Deus está no controle de todas as coisas. E como Deus tem movido amigos, né? Na nossa vida, a gente também quer ser ponte na vida de vocês. E conta com a gente aí Sempre que na precisar. caminhada pastoral também. Amém. E estamos Amém. aqui, né? E assim vão nascendo as amizades, pessoas que a gente Amém. tem a plena convicção que Deus coloca no nosso caminho. Amém. Amém. E, como sempre, perguntei o texto aqui para eles, o que faz sentido. E é difícil, né, a gente resumir toda a nossa vida num versículo só, mas nesse momento aqui, o que faz sentido para eles. A Thaís citou o texto lá de Mateus 6, o texto tão lindo e tão conhecido de todos nós. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E ela falou que esse texto também foi base para essa canção dos detalhes, para a gente observar Deus nos detalhes. O nosso Deus é um Deus criativo, Ele é dono de toda a criatividade. E Deus sempre faz tudo perfeito na nossa vida. A gente só precisa estar atento. E muitas vezes a gente fica pensando que Deus não se importa, mas Ele fala, olha, vocês valem muito mais do que as aves do céu. E eu cuido das aves, eu cuido dos lírios. E nem Salomão, né, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios que eu visto no campo. Então, Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida dos detalhes e Ele se importa. Então, nada na sua vida é pequeno para Deus. Deus se importa com cada questão. Então, assim como Jesus nos ensinou, que nós precisamos vencer a ansiedade, os nossos medos, as dúvidas, confiando nele, sabendo que Ele cuida de nós a cada novo dia. E o texto aqui do Renato, Romanos 8:19, fala que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aqui nós cremos que esses filhos de Deus aqui se manifestam através da música. E que nós possamos aprender a nos manifestar a glória de Deus, o amor de Jesus Cristo. Porque a criação, as pessoas que estão à nossa volta, precisam enxergar esse brilho de Jesus em nós. E elas precisam sentir o amor de Jesus através da nossa vida. Então, creia, aquilo que você precisa. Deus é um Deus que realiza sonhos, como nós vimos aqui, que cuidou de cada detalhe. Deus também cuida da sua vida em cada detalhe. E te esperamos, então, na próxima segunda-feira, às 8h da noite. Não esquece de deixar o seu joinha para que mais vidas sejam impactadas através desse testemunho. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Te esperamos na próxima semana. E lembre-se, em Jesus, tudo só vai melhorar. Até mais. Tchau, gente. Até mais.